Existe alguma forma de sempre vencer um insulto? Te insultaram? Te amaldiçoaram? Te provocaram? Existe alguma forma de você sempre ganhar? Se você ouvir este vídeo do começo ao fim, tenho certeza de que, se Deus quiser, você vai levar ferramentas práticas para hoje, sim, hoje, para vencer qualquer situação. Escute, você ouvirá algo profundo e prático. Vamos começar com uma história impressionante que talvez já conheça. É sobre o rei Davi, uma história muito curta e concreta, mas ao mesmo tempo muito profunda. O rei Davi estava indo com seu comandante em chefe do exército. De repente aparece uma pessoa e começa a amaldiçoá-lo. Amaldiçoa o rei Davi, que Deus não permita, começa a amaldiçoá-lo. O comandante em chefe olha para o rei Davi, obviamente estou dizendo com minhas palavras, olha para o rei Davi e diz: me diga uma palavra e eu cuido dessa pessoa. Isso é proibido? O que ele está fazendo? O rei Davi disse algo impressionante que servirá para toda a vida. Ele disse assim: Deus lhe disse para amaldiçoar. E ele seguiu seu caminho. A história continua, mas não é o nosso tema, mas quero que agora fiquemos alguns momentos nesse conceito impressionante. Depois vou te contar outra história impressionante de outro assunto, mas vou tentar te ajudar com histórias e conceitos impressionantes, para que você tenha, como eu disse no começo, ferramentas práticas para que sempre vença e se surpreenda com a sua atitude, e os que estão ao seu redor também se surpreendam com a sua atitude. Uma atitude vencedora e impressionante. Ouçam. Ele disse assim, Deus disse para ele amaldiçoar. Portanto, vamos pensar um pouco juntos. Davi da Amelé, assim Ameleque diz em hebraico, o rei Davi viu essa pessoa. Obviamente, essa pessoa tem o livre-arbítrio e essa pessoa pode escolher. Portanto, essa pessoa está escolhendo fazer o que está fazendo e, obviamente, isso é proibido, claro. Mas Davi da Amelec, o rei Davi, disse, vamos esperar. Deus disse para ele amaldiçoar. Portanto, Davi, o rei Davi, de certa forma ignorou a pessoa e se conectou com Deus naquele momento. E disse, tudo isso eu digo com minhas palavras, disse, Deus aqui quis me dar uma mensagem. Deus aqui está me ajudando com algo. Agora cabe a mim entender o que é esse algo que Deus quer me dizer. Compreendeu? Agora vamos abordar algo profundo. E isso já é uma ferramenta que, entre parênteses, te digo, vai pensando nisso enquanto eu te dou essa aula. Que a ferramenta é entender que, por um lado, cada um de nós tem o livre-arbítrio, que significa realmente a liberdade de agir, de querer fazer o que queremos fazer. Isso Deus dá de presente para a pessoa. E por outro lado, em paralelo, existe uma supervisão divina nos mínimos detalhes a cada instante da sua vida e na vida de tudo, de todo o ser humano. Portanto, Davi, o rei Davi, o que ele fez foi se conectar diretamente, pulando essa pessoa, ele se conectou com Deus e entendeu que aqui Deus está falando com ele. Muito bem. Novamente, Davi, obviamente por inspiração divina, impressionante, obviamente, que os entendimentos que ele teve uma pessoa não consegue alcançar, obviamente. Mas cada um de nós, cada pessoa, cada um de nós tem que entender como Deus, em cada momento da nossa vida, nos insinuou coisas para quê? Para o nosso bem maior, para o nosso bem infinito, para o nosso bem espiritual. Se algo excelente te acontece, perfeito. Mas se te acontece algo que não é muito agradável, como um insulto, espere. E essa é a primeira dica que eu te dou, ou o primeiro conselho que eu te dou, diante de cada situação desagradável, como um insulto. Espere. Entenda que na sua frente você tem uma pessoa, que obviamente essa pessoa está escolhendo ser algo negativo, mas agora a bola, como diz a expressão, está no seu campo. O que isso significa? A pessoa que está na sua frente, se te insultou, está usando mal o seu livre-arbítrio. O que isso significa? Que ela está escolhendo fazer o mal. Agora a pessoa quis fazer o mal e de fato falou mal de você. Agora, o resultado não está nas mãos da pessoa. Se de repente, vamos dizer, se de repente Deus quisesse que essa pessoa não falasse ou que você não ouvisse o que ela tinha para te dizer, ele poderia, vamos imaginar diferentes situações. Um amigo jogou uma bola nele e o empurrou, e ele não conseguiu te dizer o que queria. Ou te ligaram do trabalho e você responde, sim, agora já estou indo.
Você não conseguiu ouvir o que ele queria dizer. Estou te dando exemplos imaginários. Há muitos possíveis. Ou seja, no momento em que você ouviu o que essa pessoa te disse, se ela te insultou ou gritou ou qualquer coisa, agora a bola está no seu campo, como diz a expressão. Ou seja, agora você tem o fio e o tijolo para reagir. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Por isso digo, você sempre pode vencer. Sempre. Em maiúsculas e sublinhado, sempre. Se você incorporar o que eu vou te dizer nesta aula à sua vida, primeiro você vai se surpreender consigo mesma ou consigo mesmo e também vai surpreender os outros. Vão te ver como alguém, como um anjo neste mundo. E, na verdade, os presentes espirituais que você vai conseguir ficando em silêncio quando poderia dizer algo negativo, nossos sábios explicam que nem mesmo os anjos conseguem alcançar essa luz oculta. É chamada em hebraico de Or Haganus. Or significa luz, Ganus significa oculta. É uma luz oculta, digamos assim, em nossas palavras. São como presentes espirituais que neste mundo não há milhões que possam pagar por algo assim. Obviamente, neste mundo, alguém pode pagar milhões ou ter uma casa, um carro, coisas de muito valor no nível material, mas no nível espiritual a pessoa não pode pegar nada. Existem prazeres espirituais e foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para nos dar prazeres, principalmente, obviamente, espirituais. Obviamente, Deus quer que tenhamos uma boa vida neste mundo, no nível material, claro, mas é preciso saber que nós somos alma e corpo. Deus, obviamente, nos ama como somos, alma e corpo. Mas, acima de tudo, Ele quer dar à nossa alma presentes espirituais neste mundo e nos mundos superiores. Portanto, explicam nossos sábios que Deus, em seu infinito amor por nós, presenteia a pessoa. Toda vez que alguém faz algo ruim com a pessoa, a insulta, por exemplo, grita com ela e a pessoa se cala, não diz nada. Ela recebe uma luz espiritual oculta que nem mesmo anjos impressionantes conseguem obter, conseguem alcançar. Essa é a primeira dica que eu te dou a nível material e a nível espiritual. Materialmente é não falar, é parar e usar sua liberdade de vida. A nível espiritual, é um presente que Deus dá a cada pessoa que poderia dizer algo e não diz. Nossos sábios explicam que a pessoa deveria imaginar como se estivesse com a boca cheia de água. No momento em que poderia responder negativamente, é como se estivesse com a boca cheia de água e não pudesse falar. Outra coisa impressionante que explica um dos nossos grandes sábios, Rabi Nachman de Breslov, de Skutota, de Nalenu, de Zatzal, de abençoada memória, Tzadik justo, de abençoada memória. Que seu mérito nos proteja, diz assim, eu digo com minhas palavras que a nossa sabedoria judaica nos diz que no momento em que a pessoa é confrontada, eu digo com minhas palavras. Há uma situação, por exemplo, de raiva, que a pessoa realmente poderia extravasar sua raiva. E não diz nada. É preciso saber que nos mundos superiores há abundância esperando por essa pessoa. Se a pessoa se cala, se segura, não responde mal, usa seu livre-arbítrio para o bem, essa abundância, se Deus quiser, vai descer e vai chegar até ela. Se a pessoa, Deus nos livre, reagiu, ou seja, deu vazão ao seu lado animal e realmente respondeu mal, quem é você para me dizer isso, aquilo e aquilo? O que acontece? Essa abundância não chega até a pessoa. Estava em espera, em stand-by, como se diz em inglês, estava aguardando para chegar até a pessoa respondeu mal, essa abundância não chega até ela. Se Deus quiser, outra abundância virá depois. Deus dá infinitas possibilidades para a gente melhorar, superar, corrigir, pedir perdão a Deus se a gente fez algo negativo, mas também pedir perdão à pessoa se falou mal com ela. Obviamente isso é muito importante, Deus dá à pessoa muitas oportunidades, e isso também é fundamental no sentido de como servir a Deus. Isso é algo muito importante. Muita gente serve a Deus com muita culpa e sempre se sente inferior. O judaísmo nos ensina que Deus quer que sejamos alegres. Como eu disse, Rabi Nachman explica, ele diz, mitzvah, vou traduzir para o português, mitzvah gdolá, liot besimchat tamid. É um grande preceito é viver a vida com alegria, é impressionante, sinchá é felicidade.
Ou seja, Deus quer pessoas felizes, suas criaturas felizes, fortes e o quê? Onde? Sobretudo, concentrar-se daqui para frente. O que significa? Você errou? Tente melhorar o máximo possível. O erro que você cometeu, se for pedir perdão, se for devolver algo que pegou sem permissão, seja lá o que você fez. Tente consertar da melhor forma. Peça perdão a Deus com suas palavras, peça perdão. Mas rapidamente tente sair disso e pensar como daqui para frente, no presente e no futuro, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu tento corrigir o melhor que posso do passado sem ficar muito preso para não cair em um poço, em lama, em água, em areia movediça, em areias que puxam para baixo. A pessoa se prende tanto ao passado que não consegue seguir em frente. Portanto, isso é um equilíbrio delicado. Por um lado, claro, é tentar melhorar, tentar lidar com o passado da melhor forma possível. Mas sempre o coração e o pensamento devem ser como eu vou de melhor em melhor daqui do presente para o futuro. Isso entre parênteses. Vou contar outra situação impressionante. Escuta. Um contador tem seu escritório, excelente pessoa, alguém sereno, excelente pessoa, tem seu escritório, tem outros contadores que trabalham para ele, secretárias, secretários. Impressionante. Um escritório, alguém correto, excelente. De repente, alguém abre a porta e começa a insultá-lo. E você, como fez isso? Como pode ser? Como pode ser? Que foi o que estabeleceu no contrato. Como pode ser que você assinou esse decreto? Não pode ser. E começou. E o contador? Deixa ele falar. As pessoas ficam pasmas, não entendem nada, não entendem nada. Em um momento, quando a pessoa soltou toda a sua fúria e falou contra o contador, o contador se levantou lentamente. Essa pessoa não entendia se o contador estava bravo ou não, mas o viu sereno. Então disse: poderia falar com o senhor um momento? Não, sim. Mas pode ser aqui fora? Tudo bem, tudo bem. O contador sai do escritório, fecha a porta do escritório e no corredor diz: olha, posso te fazer uma pergunta? Sim, pergunte. Com quem deseja falar? Quem realmente procura? Como assim não com você? Com você, o juiz, o promotor, o tribunal, isso e aquilo. Isso foi contado pelo filho. Desculpe interromper. E ele faz assim com o dedo. De repente, a pessoa, ela fica morrendo de vergonha de si mesma, obviamente, e ela não sabe como se dirigir ao contador. De repente, por trás do contador, viu que havia uma plaquinha dourada que dizia contador e o nome do contador. E à esquerda, juiz e o nome do juiz, vara tal e tal. A pessoa tinha entrado na porta errada. Ela xingou o contador por causa de um decreto que o juiz ao lado tinha feito. Obviamente não se pode falar assim com um juiz, é claro. Mas a pessoa tinha se enganado. Agora, o contador era alguém muito perceptivo e sensível. Ele entendeu, quando essa pessoa começou a falar, que ela tinha se enganado, e o que ele fez? Primeiro, ficou em silêncio. Ele poderia ter dito: por que você fala desse jeito? Mesmo de forma calma. Ele poderia ter respondido: quem é você para gritar comigo? Eu não te fiz nada, nada. Quem você está procurando? Poderia ser a mesma coisa, e com várias pessoas ao redor, ouvindo o diálogo. O que o contador fez? Primeiro, ele reconheceu o erro. Obviamente não é fácil receber um insulto e um grito, ou vários gritos, mesmo que de forma equivocada, como neste caso. O contador primeiro entendeu que a pessoa à sua frente estava errada, tanto na atitude, porque não é lugar para gritar, quanto na direção. Ela estava se dirigindo à pessoa errada. Depois, que sensibilidade ele teve? Ele pensou: se eu disser isso na frente de todo o meu pessoal, de alguma forma vou envergonhá-lo em público. Nossos sábios judeus explicam que isso é muito grave. Envergonhar alguém em público, obviamente de forma negativa, não neste caso que poderia ser algo mais delicado. Alguém falar assim com ele é algo muito grave, como fez a pessoa que gritou com ele em público. É algo muito assustador a nível espiritual. E a nível material concreto, realmente você pode destruir emocionalmente a pessoa que está na sua frente. Isso entre parênteses.
Agora ele não quis envergonhá-lo. Portanto, ele saiu do escritório, deixou que ele conversasse com ele, o acalmou de certa forma e depois disse que ele havia cometido um erro. Obviamente, tenho certeza de que o que aconteceu também acalmou a pessoa. Com certeza, ele não falou com o juiz aos gritos. Com certeza, essa pessoa refletiu. Talvez ele nem tenha ido ao juiz, indo direto para casa. Ou seja, aqui vemos algo impressionante. É um princípio espiritual impressionante que quero te presentear. É um presente. Se você viver assim, sempre vai ganhar. Como eu disse, você vai se surpreender e também as pessoas ao seu redor. O tema é o seguinte. Vou contar uma história para explicar o tema. Ouvi um grande rabino, um rabino impressionante que foi falar com presos na cadeia. Ouvi e algo que ele falou com eles é realmente impressionante. O que ele disse para eles? Digo, isso é uma conversa, mas tem algo que quero comentar com você. Ele disse assim: vocês podem estar aqui dentro da cadeia como pessoas pobres que na infância os pais fizeram isso, disseram aquilo para vocês. Vocês viveram em um bairro pobre, com gente criminosa, sofreram bullying na escola e isso e aquilo. Estou dizendo isso com minhas palavras. E tudo isso e sentir que vocês são coitadinhos que chegaram à cadeia por culpa de todos ao redor, menos de vocês mesmos. Quando seus filhos vierem visitá-los, muitas vezes eles já são pais de família, seus filhos, seus maridos. Amigos, mudem o foco. O que isso significa? Em vez de dizerem para vocês mesmos, principalmente para vocês mesmos, coitadinho de mim, tudo o que fizeram de errado comigo, tudo o que falaram mal de mim, o bullying que sofri, os insultos que recebi, e isso e aquilo comecem a pensar em como eu posso fazer algo pelos outros. Em inglês se diria assim, já que é em espanhol. Mas a palavra é, em vez de ser needy, necessitado, carente, em vez de ser carente, passar a ser needed, ser alguém de quem as pessoas precisam. Em vez de ser alguém carente, um coitadinho, se sentir necessitado, passar a ser needed, alguém de quem as pessoas precisam. Os filhos precisam de um pai que seja um bom pai, um exemplo, um role model, como se diz em inglês, um role model, um modelo. Ou seja, é verdade, o pai deles está na cadeia, mas ele ensina a ética para eles, pode explicar, eu errei aqui, errei ali, quero melhorar, faço isso. O rabino disse conhecer alguém que passou cerca de 8 anos na cadeia, ensinando sempre aos pais. Disse que era alguém, obviamente, evidentemente alguém com sabedoria, não sei exatamente em quê, mas o rabino o conhece. E o que contou, o homem ensina aos outros. Ele poderia ter dito, fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro e se sentiram um coitadinho. Não, a pessoa decidiu ajudar os outros através da sabedoria, ensinar, ser um mestre. Ou seja, a pessoa, como disse o rabino, que o pai pode dizer, não, mas eu não posso ir a um jogo de beisebol ou o que for com meus filhos. Ele diz, isso, qualquer pessoa pode acompanhar qualquer pessoa a um jogo de beisebol. Isso não te faz pai. O que te faz pai? Educar seus filhos. Hoje você está aqui, se Deus quiser, amanhã estará em casa, mas hoje você pode educar de onde está, aprendendo de onde está e sendo um modelo de ética. E se você errar, isso te ensina. Portanto, é preciso saber, como explicou o rabino aos presos, que o erro da pessoa não está no que aconteceu, está no que ela quis fazer. E isso nos leva ao começo, quando Davi, o rei Davi diz, Deus lhe disse para amaldiçoar, ou seja, a pessoa usou mal seu livre-arbítrio. Quisera amaldiçoá-lo, mas ao fazer isso, as palavras ditas foram, como se diz em hebraico, Ratzon Hashem, a vontade de Deus. E é para o meu bem, é preciso saber que nossos sábios judeus explicam que os insultos também purificam a pessoa, dão humildade a ela. Portanto, cada evento que acontece com você pode te levar, o mesmo evento, a um lugar negativo.
de ser um coitadinho, de ser alguém carente que você precisa dos outros, ou se transformar em alguém nobre que te eleva, que esse evento te eleve, que você aprenda, que você entenda, você se eleva acima dos anjos. Portanto, resumindo tudo o que falamos, primeiro é preciso entender que diante de um insulto, como eu te disse, jogaram a bola para você, a bola está nas suas mãos. Assim como alguém que atira uma flecha, a pessoa que atira, a quem deram permissão atira uma flecha, querer atirar a flecha, esteve no livre-arbítrio da pessoa. Mas se a flecha vai sair do arco e aonde ela vai chegar, isso é Deus quem decide. Deus decide. Os resultados não estão em nossas mãos. Os resultados não estão em nossas mãos. O que queremos fazer, se Deus dá à pessoa, como dissemos, o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher, Deus dá, é um presente incrível. Portanto, Deus traz o ser humano a este mundo, traz você com infinito amor e confiança em você. Neste mundo material, o mais baixo de todos os mundos, para que você o corrija e eleve este mundo tão inferior, o mais inferior, ao mundo acima de todos os mundos dos anjos, como dissemos, acima dos anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio, não tem um anjo que os insulta e precisam se controlar. Não, o anjo faz diretamente a vontade de Deus, sem inclinação para o mal, não tem alma e corpo. O anjo é uma força divina com maiúscula, um anjo. O anjo é uma força divina. Deus é o Criador Todo-Poderoso e o anjo faz a vontade de Deus, mas você tem a possibilidade de transformar o mundo de Deus. É para isso que Deus cria o mundo. Para que o transformemos para o bem, o corrijamos, como se diz em hebraico, tikkun olam, a correção do mundo, façamos um lar para Deus neste mundo tão baixo que é impressionante. Se diz em hebraico, dirabatashtonim. O que é dirabatashtonim? Por que Deus criou o mundo? Para ter um lar nos mundos mais inferiores, que é este mundo, o nosso mundo. Bem-vindo ao mundo de Deus, à nossa criação, que é a mais baixa e também em potencial a mais elevada, é impressionante, a mais em potencial, a mais elevada. E como eu te disse, Deus te ama, te cria a cada instante, confia em você. Nós, judeus, dizemos a primeira frase de 12 palavras quando acordamos, quando abrimos os olhos, dizemos, agradecemos a Deus. Digo isso com minhas palavras, pela alma que nos renovou, depois de um sono que nos restaurou e pela alma nova que nos renovou. E então terminamos dizendo em hebraico 2 palavras, Rabá emunateja, grande é a tua emuná, grande é a tua fé, grande é a tua fidelidade em mim. Eu disse com minhas palavras, ou seja, agradecemos a Deus pela fé que Deus tem em nós. Realmente, como a gente pensa, a fé em Deus é de baixo para cima. A gente tem fé em Deus, isso é claro, a gente tem fé em Deus. Se fala em emuná, habitajon, mas é uma fé viva. Que Deus, habitajon, a pessoa vive a Torá, estuda a Torá judaica, a Torá ortodoxa judaica, a lei judaica. Claro, os rabinos ortodoxos judeus nos ensinam a compreender a Torá em todos os seus aspectos. É como um diamante, é preciso ver em cada lugar como entender a Torá de acordo com a situação. Impressionante, é um mar de sabedoria que é a vontade de Deus neste mundo. E esse é um aspecto. O outro aspecto é como eu utilizo o meu livre-arbítrio para quê? Para transformar este mundo tão baixo em fazer um lar para Deus é impressionante. Um lar, como ele diz. A porção da Torá de Azulim Igdash, está na Parashat Terumá, a porção Terumá. Quando os judeus traziam ofertas e basicamente doavam de seus bens para o tabernáculo no deserto, depois de sair do Egito para Parashat Terumá, a porção Terumá, diz assim Deus, Azulim Ikdash e Ajantib Toham, e façam para mim um santuário. E depois diz, e habitarei neles, não é? Diz, e habitarei nele. Nossos sábios questionam. Há grandes dúvidas, como assim? E não habitarei nele? Quando isso ocorre na Torá, Deus claramente nos dá uma dica. Algo impressionante há uma pergunta se Deus vai habitar no tabernáculo. É claro que Deus habita no tabernáculo, no santo templo, claro. Mas diz, neles veio a Jantib e Vetoham, neles, no povo de Israel. Portanto, toda pessoa que obviamente faz uma morada para Deus, sendo judia ou não judia, a pessoa cuida da palavra, cuida do pensamento, cuida da ação.
Procura se conectar com Deus, falar com Deus todos os dias da forma, como dizem nossos sábios, com suas palavras, como com seu melhor amigo, como com sua melhor amiga. Converse com Deus em paz, em locais tranquilos, sem interrupções. Abra seu coração e peça orientação ao Criador. Por isso ele te ama e confia em você, como dissemos, confia em você. Rabai Munatesha confia em você, tem fidelidade com você, mas o que ele te pede, obviamente, é que você faça a vontade dele. E como? Estudando a Torá, como estamos estudando agora. Impressionante, então, que tenhamos o mérito de viver uma vida de Torá, de fazer um lar para Deus. O que é um lar? Pense no que é um lar. Um lar é uma casa, são 4 paredes e um teto. Por mais luxuosa que seja, isso é uma casa, pode estar alugada por muitos anos. Uma casa não é o que Deus pede um lar, dirá Batatonim, um lar nos mundos inferiores, lares, um lugar. Pense no seu lar, um lugar onde você pode tirar a jaqueta, pode colocar algo confortável, pode tirar os sapatos, ficar descalça, falar não de forma eloquente, não, falar do coração com sua família, com as pessoas que você ama. Esse é um lar. Deus pede a cada um de nós que façamos um lar para Ele, em nível, obviamente, global, em nível de todo o universo, de toda a humanidade, também em nível de povo, em nível do povo de Israel, em nível de cada família, obviamente, em nível pessoal. Seu coração é como um santuário. Seu coração, sua boca, seus olhos, seu pensamento, sua forma de agir, pensamento para a ação. Se você faz a vontade de Deus, é impressionante. Você faz um lar para Deus, um lugar para Ele. Pense, duas pessoas que dizem, cheguei em casa, que Deus não permita. Mas o homem diz, cheguei em casa, o que você preparou para mim? E a mulher diz, e eu estou em casa, o que você trouxe? Ou seja, cada um ocupa muito espaço, há no meio espaço, para que a Shejinah, a presença divina, habite. Pense, cada um ocupa muito espaço, mas se cada um for humilde e disser, cheguei em casa, em que posso ajudar? O homem, por exemplo, e a mulher diz, uau, tive o mérito de preparar o seu jantar preferido para você, para os meninos, para as meninas, temos convidados, se Deus quiser, é impressionante, posso te ajudar em algo? Como foi o seu dia no trabalho? Você quer que eu traga seus chinelos de casa para que fique mais confortável? Ou seja, sim, te trouxe flores, isso, aquilo, ou seja, cada um dá espaço para o outro, o space é em inglês, dá o espaço para o outro, dá o lugar, e esse lar tem muito espaço para que a presença divina, a Shejinah, habite. Portanto, voltando ao começo, meio e fim da nossa amada aula, é preciso entender algo muito impressionante, que se a pessoa realmente entende tudo o que eu estou te dizendo, diante de qualquer insulto, diante de qualquer situação, como se diz em Iberoloneima, não agradável que você tem, se você se lembrar de tudo isso e revisar isso. Esta aula que eu te falei, você revisa, ouve de novo, faz anotações, inclusive revisa e enfrenta essa situação. Você está armado ou armada? Com muitas armas espirituais impressionantes. E também dicas concretas que eu te dei também, como não se calar, até mesmo pensar em nível metafórico, como se você tivesse água na boca. Ou seja, pense em todas as dicas que eu te dei. Em todos os níveis, há algo impressionante que eu quero. Um presente incrível que agora lembrei. Graças a Deus, TVDH, SH, SA, TBKH, SHMV. É preciso saber, existe um princípio espiritual impressionante que diz assim, não julgam a pessoa do céu, ou seja, Deus, o Criador, não a julga até que a pessoa se julgue a si mesma. Escuta isso, impressionante, o toque final, impressionante, escuta, impressionante, como a pessoa se julga a si mesma, geralmente, salvo casos excepcionais, em que a pessoa realmente vive com uma autoconsciência muito forte e realmente revisa o que disse, o que não disse, como pensou, como falou. Isso, aquilo, de forma constante e realmente tenha uma autoavaliação constante que existe, isso existe, obviamente que temos o mérito, se Deus quiser. Como Deus permite que a pessoa se autojulgue, geralmente através de cenas que acontecem ao nosso redor, ou seja, o que acontece lá fora. Portanto, você vê, por exemplo, duas pessoas discutindo de acordo com a forma como você julga essas duas pessoas. E nessa situação, de alguma forma, você se julga ou se autojulga em uma situação semelhante que aconteceu ontem, há 1 ano, 2 anos, ou seja, e aqui isso é algo muito impressionante. Para agir, o que se chama, em hebraico se diz, ladum lejav zehut,
julgar para o bem é preciso saber, explicam nossos sábios. No Masejet Avot, o Tratado de Avot, a Mishnah de mais ou menos 2000 anos atrás diz: assim eu vi em minhas palavras, em espanhol, já não julgue alguém até que você esteja no lugar dele. Ou seja, pense, será que você realmente pode estar no lugar de outra pessoa, estar no lugar da pessoa? Realmente você nasceu da mesma mãe e do mesmo pai que ele ou ela, com os irmãos e irmãs no bairro, a escola que teve, os professores que teve, as professoras que teve, o bullying que fizeram com ele ou ela, ou o avô e a avó que deram coragem e ajudaram? Ou seja, podemos pensar para o bem ou para o mal, ou seja, para qualquer um dos lados. Você realmente está no lugar dela, portanto é impossível julgá-la, você não pode julgá-la, ninguém pode julgar o outro. Às vezes precisamos pedir ajuda a alguém, por exemplo, que Deus não permita. Um ladrão roubou algo, a gente obviamente pode ir à polícia e dizer, olha, tem um ladrão que roubou. Claro, se a gente entende que a situação exige pedir ajuda, claro, mas isso não impede que a gente julgue o ladrão para o bem. O que isso significa? No nível do pensamento, ou seja, talvez o ladrão tenha nascido em um lugar ruim, com muita agressividade, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E talvez ele seja ladrão, e poderia ser muito pior, criminoso, muito pior. Ou seja, não há limite para ele. O que realmente se pode julgar para o bem, portanto, aqui há dois lados. Por um lado, julgar para o bem. Por outro lado, se alguém precisa pedir ajuda, tem que pedir ajuda. Claro, isso é importantíssimo. Portanto, também aqui temos que se alguém te trata mal ou você se depara com uma situação que não é muito agradável, o que fazer? Julgar para o bem e saber que depende de como você julga essa pessoa, na verdade é como um espelho que está julgando você mesmo. Talvez algo que você fez de forma semelhante, em essência, ontem, ou há 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás. É incrível termos o mérito de tudo que te contei. Estar consciente, se servir a Deus, ao Criador Todo-Poderoso, com muita alegria e bom coração, nos conectar com Deus, falar com Deus, pedir vida constante ao Criador Todo-Poderoso, que, como dissemos, te ama, confia em você e espera o melhor de você. E sabe que você realmente pode cumprir sua missão na vida. Conecte-se com Deus, o Criador, peça a Ele orientação, que tudo seja com muito sucesso e bênçãos.